Vejamos agora um exemplo de palavra da segunda declinação, neste caso, os nomes em uso. Então vamos passo por passo. Vamos ver como, na segunda declinação, se flexionam os nomes que fazem o nominativo em uso. Consegue me acompanhar? Então vamos retomar algumas coisas. Nós estamos estudando a segunda declinação. Vocês já estudaram a primeira. Então, já sabe como que a primeira funciona. Uma palavra pertenceu à primeira, olhou no dicionário, tem o genitivo aí, automaticamente segue aquelas flexões, elas são fixas. Agora, o que acontece quando uma palavra pertence à segunda? Aí depende, porque a segunda tem alguns subgrupos. Tem palavras que fazem o nominativo em us, palavras que fazem o nominativo em palavras que fazem o nominativo em ir, palavras que fazem o nominativo em que são palavras neutras. A maioria das palavras são palavras masculinas, mas tem algumas femininas. Isso vale para os nomes em us, porque os nomes em e ir sempre são palavras masculinas, e os que fazem o nominativo em sempre são palavras neutras. Agora vamos passo por passo. Vamos verificar como que uma palavra que faz o nominativo em us e pertence à segunda, isso só vale para as palavras da segunda declinação. Como eu sei que a palavra é da segunda? Pelo dicionário. Ela vai me informar o genitivo da palavra e automaticamente vai classificar aquela palavra e dizer essa palavra pertence a essa família e tem esse comportamento, que é o que eu vou apresentar agora. Então, quando você tem aqui palavras que fazem o nominativo em us, a palavra funciona desse modo. Lupus, lupe, você localizou o radical. Lupus, lupe, lupum, lupos, lupe, lupi, lupe, luporum, lupo, lupis, lupo, lupis. Então, toda palavra da segunda declinação que fizer o nominativo em us segue essa tabela com essas mesmas desinências e elas são fixas, senão não teria sentido a gente mostrar as tabelas. Certo? Então, isso aqui funciona como um modelo, um paradigma das palavras da segunda declinação que fazem o nominativo em uso. E existem algumas características. Eu já havia adiantado algumas coisas. Veja, primeiramente, a maioria das palavras que fazem o nominativo em us são palavras masculinas, mas existem também aquelas palavras femininas que se referem a mulher, cidade, ilha, mas na dúvida você olha no dicionário. Apenas 3 palavras são neutras, essas 3, mas isso aqui é uma exceção, é um detalhe para nós no momento, não é importante. Se aparecer no texto eu comento, mas é mais uma exceção. O nominativo singular é o s, então você já tem aqui o nominativo singular, isso já está explícito. Agora, os nomes em us da segunda declinação têm algumas características que vão diferenciar essas palavras até mesmo de outras declinações do latim. Porque na primeira declinação, vocês perceberam que o nominativo e o vocativo são idênticos. Isso acontece com palavras da terceira, com palavras da quarta, com palavras da quinta. Mas, na segunda declinação, apenas no caso dos nomes em us, o vocativo singular ele vai ser diferente. É um detalhe. Ao invés de ser o S, vai ser E. Eu quero dizer ó lobo, como é que eu digo isso? Lupé. E tem algumas exceções. Por exemplo, quando você encontra uma palavra que faz o nominativo em ius, por exemplo, iulius, Vinicius, filhos, gênios. Então, ao invés de eu falar ó Iulie, eu digo Iuli, ó Vinícius, Winic. Certo? Ó filho, fili. E algumas palavras acabam seguindo esse vocativo irregular. Meus, por exemplo, é uma palavra que irá se declinar. O vocativo seria mi. Ó meu filho, ó mi fili. Gênio, geni. Então é uma característica que acompanha apenas os nomes da segunda declinação que fazem o nominativo singular em ius.
É um detalhe, é apenas uma característica. É algo que é próprio da segunda declinação e dos nomes terminados em us. Mas isso ficará mais claro quando estudarmos a flexão da palavra. Então, aqui eu tenho lupus, o lobo, um lobo. É a mesma coisa da primeira declinação. A diferença é que essa é uma palavra da segunda e as terminações são essas. E essas terminações são fixas para todas as palavras da segunda declinação que fazem o nominativo em us e são masculinas e femininas. Lupus, lupum, lupe, lupi, lupo, lupo. O lobo, um lobo, sujeito da frase. O lobo, um lobo, objeto direto. O lobo, do lobo, de um lobo. Para o lobo, ao lobo, veja, dativo, é a mesma função de objeto indireto, com a preposição ao para, ou de complemento nominal, com a preposição ao para. Lupo, adjunto adverbial, pelo lobo, por causa do lobo. É a mesma coisa, aqui nós temos o singular. Vejamos agora o plural. Lupe, os lobos, uns lobos, sujeito da frase, nominativo. Lupos, os lobos, uns lobos, objeto direto. Lupi, ó lobos, vocativo. No plural, o vocativo funciona normalmente. A única diferença é o vocativo singular, que é e. E aqui as outras desinências que constituem a tabela, a regra dos nomes terminados em us da segunda declinação. Não é? Então, primeira coisa, você precisa saber que a palavra pertence à segunda declinação, depois que faz o nominativo em us e automaticamente ela irá seguir essa tabela. Agora, vamos fazer uns exercícios. Eu penso que ficará mais claro. Então, aqui eu tenho as seguintes palavras. Éculos, muros, óculos. Estas palavras estão apresentadas tais como elas aparecem lá no dicionário. Então, aqui é nominativo, aqui é genitivo, aqui é o gênero da palavra, aqui é a tradução. Você não precisa adivinhar o gênero, o dicionário já vai te informar isso. Você precisa olhar e saber, olha, essa palavra é da segunda. Se essa palavra é da segunda, segue a tabela da segunda. Mas eu preciso observar o seguinte. Na segunda eu tenho 4 tipos de nominativo, então eu tenho que saber qual que é o nominativo. Aqui está. O dicionário te apresenta nominativo, genitivo. Todas essas palavras têm um nominativo em us, então vai seguir a tabela de flexão dos nomes em us. Todas são da segunda declinação, então segue aquelas desinências que nós aprendemos. Equus, equi, cavalo, você tem equino na língua portuguesa. Muros, muri, muro. Óculos, óculi, é olho. Pirus, pire, pereira, é a árvore, o pé de pera. Malus, male, macieira, pé de maçã. Abissus, abysse, abismo, substantivo feminino, em português abismo é masculino, em latim é uma palavra feminina. Annulus, annuli, anel. Deus, dei, Deus, que tem uma flexão irregular em latim, eu vou apresentar para vocês, é um detalhe, porque é uma palavra que aparece muito nos textos poéticos, então ela tem uma particularidade, algumas exceções, mas constitui uma exceção. Tullius, tule, nome próprio, que faz o nominativo em us, aqui já nos faz lembrar lá do vocativo irregular, e o ventus, venti, vento. Como que nós flexionamos essas palavras? Vejamos. Então aqui eu tenho ecos, eu sei que eu vou precisar montar a tabela com os casos, eu preciso localizar o radical da palavra, eu tiro o genitivo singular que é ecus, equi, eu tenho eco, esse aqui é o radical da palavra, e eu vou flexionar. E eu lembro lá do modelo de lupus. O meu paradigma, o meu modelo de flexão é lupus. É uma palavra da segunda declinação que faz o nominativo singular em us. Então, eu localizo o radical da palavra e vou flexionar. Como fica? Nominativo singular, ecus,
E agora, nominativo plural fica como equi. Acusativo, equum. Acusativo plural, equos. Vocativo, eque. Lembra que os nomes em uso da segunda declinação faz o vocativo em e ainda tem algumas exceções. Mas isso é só para os nomes em uso da segunda. Inclusive, os outros nomes da segunda seguem aquela regrinha de que nominativo e vocativo é igual, mas é uma característica dos nomes em uso da segunda declinação. Então, o vocativo singular é eque, mais o vocativo plural é igual ao do nominativo, equi. Equus, equi, equum, equos, eque, equi. O cavalo, os cavalos. O cavalo, objeto direto. Os cavalos, objeto direto. O cavalo, eque. O cavalos, equi. Do cavalo, equi. Dos cavalos, equorum. Para o cavalo, equo. Para os cavalos, equis. Pelo cavalo, equo. Pelos cavalos, equis. Então, todas aquelas palavras que eu apresentei, que fazem o nominativo em uso e pertencem à segunda declinação, seguem essa tabela de flexão. Vamos flexionar a palavra abyssus, abysse. Localiza o radical, abys, tira a terminação do genitivo singular. Esta palavra segue a tabela de lupus. Eu tenho aqui os casos, eu tenho o singular e o plural e vou flexionar. Como fica? Abyssus, abysse, abyssum, abyssos, abysse, 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 abyssorum, abysso, abyssis, abysso, abyssis. Abyssus, abysse, abyssum, abyssos, abysse, 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 abyssorum, abysso, abyssis, abysso, abyssis. Lembra? Lupus, lupi, lupum, lupus, lupe, lupi, lupi, luporum, lupo, lupis, lupo, lupis. Equus, equi, equum, equos, eque, equi, equi, equorum, equo, equis, equo, equis. Então, são essas as terminações, e elas são fixas. Terminações aqui para dativo e ablativo plural, ies. Dativo e ablativo singular, o. O genitivo vai ser i. Isso vale para todas as palavras da segunda, orum. Apenas o nominativo, acusativo e vocativo, que há algumas diferenças, dependendo se o nominativo é us, ir e um. Mas, em geral, a tabela de flexão é essa. Vamos agora flexionar a palavra muros. Localiza o radical. Qual que é o radical? A palavra é muros, muri, tira o izinho, fica mur. Vamos ver se agora você consegue. Qual que é o nominativo singular? Vai ser fácil, o dicionário já te deu. A palavra é muros, muri. Nominativo singular é muros. Nominativo plural, muri. Acusativo singular, murum. Plural, muros. Vocativo singular, veja, nome em uso. Logo, o vocativo tem uma irregularidade. É mure. Vocativo plural, muri. Genitivo singular, muri. Genitivo plural, murorum. Dativo singular, lembrando que dativo e ablativo serão iguais no singular e no plural, muro. Dativo plural, muris. Ablativo singular, muro. Ablativo plural, muris. Então, eu quero dizer em latim, por causa dos muros. Como que eu falo? Por causa dos muros. Eu não vou traduzir o por causa de, eu vou colocar no ablativo simples, lembra disso?
mures. Eu quero dizer dos muros. Dos, de alguma coisa é genitivo. Plural, murorum. Do muro, muri. O muro, sujeito da frase. Eu quero dizer o muro é alto. Muros altos est. Muros altos est. Logo, nominativo singular, muros. Então é muito fácil flexionar. Lembra? Lupus, lupi, lupum, lupus, muros, muri, murum, muros. Tem um padrão. Certo? Então existe um padrão e você vai seguir esse padrão. Para os nomes em uso, estamos vendo os nomes em uso da segunda declinação. Olhou no dicionário, é uso, segue esse paradigma. Por exemplo, a palavra anel, ânulus. Localiza o radical, vai até o L, tira a terminação izinho. Logo, você tem aqui o radical da palavra e vai flexionar. Eu quero dizer agora, o anel, nominativo, singular, é annulus, annuli, os anéis, annulum, o anel, objeto direto, os anéis, annulos, annule, annuli. Como é que fica o genitivo singular? Annuli, annulorum, dos anéis. Dativo singular, annulo. Dativo plural, annulis. Ablativo singular, annulo. Ablativo plural, annulis. E se eu quiser falar em latim, ó anel, como é que eu digo? Ó anel, annule. Se eu quero falar em latim, pelos anéis, annulis, pelos anéis, ablativo. Se eu quiser falar em latim, dos anéis, annulorum. Certo? É muito simples, olha. A regra de compreensão dos casos vale para todas as declinações. O que é nominativo, o que é genitivo. Isso é muito simples. Então é importante que você compreenda os casos. A diferença aqui é uma palavra da segunda e tem as suas particularidades. É uma palavra da segunda que faz o nominativo em uso. Logo, ela vai funcionar assim. Annulus, annuli, annulum, annulos, annule, annuli, annuli, annulorum, annulo, annulis, annulo, annulis. Agora, vamos flexionar a palavra óculos. Percebe que há uma repetição, que há um padrão, que não é tão difícil assim? Você localiza o radical, óculos, óculi, o radical vai ter o L. Lembrando que óculos significa em latim olho. Então aqui eu tenho o meu radical, óculo, e vou flexionar. Agora você consegue. Declina para mim. Nominativo é óculos. Muito bem. Agora, e o nominativo plural? Óculi. Acusativo singular. Óculum. Acusativo plural. Óculos. Vocativo singular. Ócule. Vocativo plural. Óculi. Genitivo singular. Óculi. Genitivo plural. Oculorum. Dativo singular. Óculo. Dativo plural. Óculis. Ablativo singular. Óculo. Ablativo plural. Óculis. Óculos, óculi, óculum, óculos, ócule, óculi, óculi, óculorum, óculo, óculis, óculo, óculis. Eu quero falar dos olhos. Como fica? Dos olhos. Dos olhos é qual caso em latim? Muito bem, genitivo. Só que a palavra olho em latim é óculos. É uma palavra da segunda, que faz o nominativo em uso. Logo, o genitivo plural é oculorum. Eu quero dizer pelos olhos. Óculos.
Eu quero dizer ama os olhos. Logo é objeto direto. Ama os olhos. Eu quero dizer Pedro ama os olhos de Maria. Petrus óculos Mariae amat. Óculos é o quê? Acusativo plural. Amat, óculos. Petrus amat, óculos. Cuios, de quem? Mariae, já é uma palavra da primeira declinação. Segue a regra da primeira. O olho, os olhos, o olho, um olho, os olhos, ó olhos, do olho, dos olhos, para o olho, para os olhos, pelo olho, com o olho, por causa do olho, pelos olhos, com os olhos, por causa dos olhos. Simples, não é? Agora, a palavra Deus, ela tem uma irregularidade. Você não precisa memorizar. Porque, olha, você pega o radical, é de, Deus, dei, deveria ser de, mas você vai encontrar algumas variações. Por exemplo, Deus. E o plural? Pode ser dei? Sim, mas é mais raro. Mas você vai encontrar com mais frequência di. Acusativo, deum. Plural, Deus. Aqui é simples. Deum, radical de, que é a terminação UM, Deus, mais vocativo. Veja, aqui vem a irregularidade. Então, não se confunda com as exceções. Na dúvida, olha na gramática. É só questão de consultar. Tenta aprender o que é o básico. Não é isso que vai atrapalhar você na hora da tradução. Você vai ver que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não funciona. Você vai consultar o dicionário e vai perceber que às vezes é uma exceção, é uma variedade. E essa é uma palavra que, naturalmente, ela tem as suas particularidades, porque é uma palavra muito constante. Então, aqui você vai encontrar no plural di, dei, do nominativo plural. Mas aqui, Deus, deum, Deus, no acusativo, no vocativo, Deus. E o plural, di, dei, genitivo, dei. Pode ser que aconteça de haver uma tentativa de uso de di como genitivo singular. Pode até ser, não sei, dependendo do texto, mas o fato é que a tendência é que o genitivo singular seja dei. Plural, deorum, dos deuses. Deo, para Deus. Diis, deis. O uso dei, deis, são usos mais raros, mas você pode encontrar também. E o ablativo, que vai ser semelhante aí ao dativo. Então, eu quero dizer de Deus, dei. Você tem a palavra agnus, dei. Agnus significa cordeiro. Como é que ficaria a flexão? Agnus, agni, agne, agni, agnum, agnus, agni, agnorum, agno, agnis, agno, agnis. Nomes em uso da segunda. E Deus, aqui o genitivo singular, dei. Agnus dei, cordeiro de Deus. Tá? A palavra Pyrrhus, aí já é mais simples. Pyrrhus significa pereira, é um nome de árvore, portanto é uma palavra feminina, mas o dicionário já te daria essa informação. É um nome em us, logo não tem nenhuma exceção, segue a regra geral, né? Por exemplo, igual a palavra Deus. Então você encontra aí a seguinte flexão. Pyr é o radical, você consegue. Flexiona, declina essa palavra para mim. Como é que fica? Pyrrhus, plural, nominativo plural. Piri, muito bem. Acusativo, Pyrrhum, plural. Pyrrhos, muito bem. Vocativo, Pire, vocativo plural, Pire. Genitivo singular, Piri. Genitivo plural, Pirorum. Dativo singular, Piro. Dativo plural, Pires. Ablativo singular, Piro. Ablativo plural, Pires.
que eu quero dizer com essas coisas? A pereira, as pereiras, sujeito da frase. A pereira, as pereiras, objeto direto. Ó pereira, ó pereiras. Da pereira, das pereiras. E dativo, como é que ficaria? Para a pereira, para as pereiras. Muito bem. E ablativo? Pelas pereiras, no plural. Com as pereiras, por causa das pereiras. Pela pereira, no singular. Logo, pirus, piri, pirum, piros, pire, piri, piri, pirorum, piro, piris, piro, piris. Segue a mesma regra dos nomes em uso da segunda declinação. A palavra pertence à segunda, faz nominativo em uso, segue essa regra. Muros, muri, muron, muros, mure, muri, muri, murorum, muro, muris, muro, muris. E agora, a palavra túlios. É um nome próprio que faz o nominativo singular em ius, logo vai ter uma exceção no vocativo singular, lembra? Nomes próprios que fazem o nominativo singular em ius fazem o vocativo singular em i. É um nome próprio, a gente imagina que não vai ter plural. Mas, por acaso, pode ser que aconteça, num contexto metafórico, de querer utilizar o plural dessa palavra. Eu vou apresentar aqui, mas a tendência é que essa palavra ela tenha apenas singular. Então, eu localizo o radical, que é tuli, e vou flexionar a palavra. Túlios, se tivesse plural, como é que ficaria? Tuli. Acusativo, tulium. Plural, túlios. Vocativo, tuli. Aqui está a irregularidade. Nome próprio que faz o nominativo em ius, o vocativo ele é irregular. Mas não se preocupe com esse detalhe, não é isso que vai atrapalhar você de aprender o latim. Porque é um pequeno detalhe, pelo contexto, você vai identificar que é vocativo, vai pesquisar e vai descobrir que essa terminação é uma exceção. Então, isso é algo que se resolve. O importante é entender a estrutura. Eu estou colocando plural, mas nome próprio provavelmente não teria. Lembrando que nome próprio também se declina em latim. Se tivesse plural, tuli, tuli, tuli. Posso colocar os dois is, um i do radical, o outro da desinência, ou às vezes sintetizar, que é uma tendência do latim. Tuliorum, tulio, tuliis, tulio, tuliis. Então, a tendência é que você tenha apenas singular. O Túlio, sujeito da frase. O Túlio, aqui, objeto direto. Por exemplo, Túlio ama a escola. Tullius scholam amat. Eu poderia dizer Maria ama Túlio, ou gosta de Túlio. Maria Tullium amat. Ó Túlio. Silêncio. Tuli, taque. Genitivo, do Túlio. Livro do Túlio, liber Tulii, ou liber Tuli. Dativo, para Túlio. Escreve uma carta para Túlio. Não é? Então, escreve o quê? Uma carta, objeto direto. Epistulam, para quem? Para Túlio, Túlio. Por causa de Túlio, Túlio. Então, aqui é a flexão do nome Túlios. Eu coloquei aqui o plural apenas como ilustração, mas a tendência é que haja o singular. E aqui o detalhe seria a irregularidade aqui do i. Tá? Agora, a palavra malus, não tem nenhuma exceção em relação a ela, é um nome terminado em uso da segunda, você consegue declinar. Localizou o radical, vai ter um mal. Malus, mali, tira o genitivo singular, o radical é mal. Como fica a flexão? Você consegue. Vamos lá? Malus, mali. Malum. Como é que fica o acusativo plural? É malorum? É mala? É malis? Não. A desinência do acusativo plural dos nomes em uso da segunda declinação é os, malos. Vocativo. Male, mali, mali, malorum, malo, malis, malo, malis.
Lembrando que aqui a palavra malus, como substantivo, porque pode ser também um adjetivo, e vai significar mal. Mas nesse caso, malus significa macieira. Malus, mali, malum, malos, male, mali, mali, malorum, malo, malis, malo, malis. Amacieiras, macieiras, amacieiras, macieiras, objeto direto. Ó macieira, ó macieiras, da macieira, das macieiras, para a macieira, para as macieiras, pela macieira, pelas macieiras. Tá? Vamos mais uma palavra da segunda, ventus. Então, localiza o radical, went. E agora? Você já sabe, percebe que um padrão está sendo repetido para os nomes em us da segunda? Ventus. Como é que fica o nominativo plural? Muito bem. Went, ventum, ventus. Vocativo singular, wente. Plural, went. Muito bem, genitivo agora. Went, genitivo plural, ventorum. Dativo singular, vento. Plural, ventes. Ablativo singular, vento. Ablativo plural, ventes. O vento, os ventos, o vento, os ventos, objeto direto. Ó vento, ó ventos, do vento, dos ventos, para o vento, para os ventos, pelo vento, pelos ventos, ventus, venti, ventum, ventos, vente, venti, venti, ventorum, vento, ventis, vento, ventis. Como é que se diz em latim dos ventos? Ventorum. Para o vento, vento. Do vento, venti. Muito bem. Então, nós estudamos aí palavras da segunda declinação que fazem o nominativo singular em uso e sabemos como essas palavras se comportam, com alguns detalhes, por exemplo, os nomes próprios em ius, por exemplo, a palavra Deus. Mas de resto é assim que as palavras da segunda declinação que fazem o nominativo singular em us, isso é dado pelo dicionário, é o modo como elas se comportam. Quanto a isso, alguma dúvida? Vamos relembrar? Como é que eu falo em latim de Deus? De Deus. De Deus você sabe que é genitivo, não é? Como é que fica em latim? Em latim a palavra Deus é Deus. De Deus é Dei. Muito bem. Como eu digo em latim para Túlio? Em latim, Túlio é Tullius. Para Túlio, você sabe que é dativo. Então fica Túlio, dativo singular. Por causa do vento, como fica? A palavra vento em latim é ventus. Por causa do vento é vento, terminação do ablativo singular o. O muro, objeto direto. Como fica em latim? O muro. Fica murum. Muito bem. Agora o sujeito da frase as macieiras. Macieira em latim é malus. Não vai inventar e dizer macierorum, macieraram. Não. Você tem que saber como é a palavra na outra língua, como é que é o equivalente. Você vai pegar o seu vocabulário e acreditar que o seu vocabulário é a matriz de uma outra língua. Não é? Aí fica parecendo aquela pessoa que acha que para falar inglês é só colocar sotaque, né? Macieira, murrow. Não, você tem que saber a outra língua. Então, em latim, macieira é malus. E tem um funcionamento próprio do latim. Qual que é? É uma palavra que pertence à segunda declinação e que tem desinências próprias, fixas, e que funciona de acordo com essas desinências. Lá, o nominativo plural identifica o sujeito plural. Então, malus, como é que fica? Mali. Muito bem, nominativo plural. E aos olhos, para os olhos, eu já sei que é uma estrutura de qual caso latino? Dativo. A palavra olho em latim é
óculos. Qual que é a terminação do dativo plural? É óculis. Muito bem.